Abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nos versículos de 1 a 10. Jeremias 29, versículos de 1 a 10. Você sabe uma coisa que me empolga muito quando eu estou pregando, é eu ver vocês com um caderno na mão, gente anotando as coisas. Eu sei que muita gente hoje anota no próprio celular, mas no nosso primeiro culto aqui nós devíamos ter umas 15 pessoas com alguma coisa na mão anotando. Sabe por quê? Quer dizer, eu fui professor durante anos, e tudo que a gente ouve, a gente guarda. Mas o que você ouve e escreve, você guarda um pouco mais ainda. Aliás, o que você ouve, o que você vê, o que você escreve, aí você guarda mais ainda, né? Tem vários professores aqui, sabem do que eu estou dizendo. Muito bom ter você aqui para a gente refletir sobre isso. Você que está em casa, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso grupo e convidar você a participar como se você estivesse aqui com a gente. Jeremias 29, versículos de 1 a 10. Presta atenção, porque esse texto, ele por si só, ele já se explica tudo. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Vocês vão notar um contraste no próprio texto, nesses 10 versículos, da parte que está falando que Nabucodonosor levou. Mas daqui a pouco diz que quem levou não foi Nabucodonosor, foi o próprio Deus. Então presta atenção, versículo 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safá, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta diz o seguinte. Então vejam bem, só para você entender direitinho o que está acontecendo. O povo de Deus foi deportado por causa de uma invasão. Naquela época, todas as invasões, não só as cidades eram saqueadas, como o povo era levado. As mulheres eram tomadas como esposas ou escravas do povo que dominou. Os homens, os rapazes eram levados para o exército, para o trabalho, enfim. Havia uma conquista não só da área geográfica, como também das pessoas. E isso aconteceu em Jerusalém, sob o comando de Nabucodonosor, rei da Síria, que veio e que levou cativo as pessoas. Nesse momento que nós estamos lendo aqui, Jeremias, um dos profetas que havia ficado, envia uma carta para quem está lá na Babilônia. E o conteúdo da carta nós vamos ler agora. É o seguinte, versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Deixa eu ler o 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então não foi Nabucodonosor, foi coisa nenhuma, foi Deus que levou o povo dele para lá. 5. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Notem que está falando de coisas, queridos, que demanda tempo. Ninguém planta uma árvore frutífera hoje e vai colher os frutos dela muito rápido. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Versículo 7. Busquem a paz da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da paz dela. Tem um texto que traz a palavra prosperidade. Orem pela prosperidade da cidade para onde eu vos desterrei, porque na prosperidade dela vocês também terão prosperidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Que mentiras? Eles diziam o seguinte: gente, o cativeiro vai acabar logo. Nós vamos voltar para casa daqui a pouco tempo. Então fiquem aí, preparem-se, daqui a alguns dias nós vamos voltar para casa.
Jeremias está dizendo, não, esse povo está mentindo. Deus não mandou dizer isso, porque o cativeiro durou 70 anos. Então ele diz assim, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Depois que acabar os 70 anos de cativeiro, vocês vão voltar para casa. Tem uma pergunta que fica sempre na minha cabeça quando eu penso sobre salvação. Porque eu falei sobre salvação com vocês a semana passada, no sentido de que nós somos salvos, somos libertos por Jesus, para vivermos para Ele, para poder ter uma visão, uma percepção da vida diferente. Mas tem uma coisa que me intriga quando eu ouço pessoas pregarem, de que a vida cristã, ela é vivida somente no conceito da religião, e que tudo que nos importa é se a nossa turma, se a nossa patota, se o nosso grupo estiver bem. Aí eu fico imaginando o seguinte, se fosse para ser assim, por que quando nós nos convertemos, quando nós fomos salvos, por que Jesus não nos levou para Ele imediatamente? Por que nós não fomos salvos e ao mesmo tempo Deus nos recolheu, nos levou para Ele? Por que Deus me deixa aqui salvo, te deixa aqui salvo, por esse período de tempo que nós não sabemos quanto, mas por quê? Por que Ele não nos levou? E aí a única coisa que eu encontro para responder isso, queridos, é uma outra pergunta. Existe uma responsabilidade sobre mim e sobre você, de termos sido salvos pelo sangue de Jesus, de termos sido libertos pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos a tendência de sempre perceber as coisas a partir de uma religião e não a partir de uma espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Tudo na nossa vida nós tentamos entender a partir da religião, quando deveríamos entender a partir do que é o conceito espiritual que está por trás disso. E uma das coisas que eu mais percebo é como nós entendemos a vida cristã como um mundo segregado aqui na igreja, como um mundo que cerca somente os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente continua a viver uma religião que é altamente egoísta e egocêntrica. Para nós, a fé cristã ainda é para resolver problemas de estacionamento de carro, por exemplo. Eu saí com uma pessoa esses dias e nós estávamos procurando um lugar, um estacionamento num lugar difícil. Ora, se você sai da sua cidade para uma cidade maior, num momento em que todos os comércios estão funcionando, as empresas trabalhando, não é de se imaginar que estacionamento vai ser difícil. Você sai daqui num dia de semana, vai a Boston, num horário de comércio, num horário que está todo mundo ali trabalhando. Você quer chegar na Boylston Street e achar uma vaga na porta do estabelecimento que você vai? Pode até ser que isso vai acontecer, mas as chances são poucas. E aí eu estava com essa pessoa e aconteceu isso. Nós precisávamos parar num prédio e num lugar muito difícil. E quando eu fui aproximando, eu vi uma vaga, falei, tem uma vaga ali na porta. Até pensei que era um hidrante, mas não tinha hidrante. E tinha um parking mirror, estava tudo certo. A pessoa falou assim, tá vendo, Deus é bom demais para nós, né? Falei, Deus seria bom se nós tivéssemos que estacionar 5 milhas para frente, 5 milhas para trás. Que espiritualidade é essa que resolve problema de estacionamento, queridos? Mas nós estamos vivendo assim. A fé cristã tem se tornado mecanismos de resolver os nossos problemas de estacionamento, de uma doença, de uma família difícil, de um problema com filho, com marido, com mulher, enfim, o que Deus realmente interfere. Mas será que nós fomos salvos para viver uma espiritualidade que se preocupa apenas com o estacionamento que a gente tem num lugar difícil? Você pode me dizer assim, pastor, eu vim aqui nessa manhã para ouvir uma mensagem de esperança para o meu coração, de encher minha alma de alegria. Eu vim aqui para eu poder sair daqui empolgado com a vida. E eu quero que você saia, mas eu quero que você saia daqui empolgado com a espiritualidade verdadeira. Porque ao mesmo ponto, no mesmo momento, que Jeremias escreve uma carta dizendo, olha, vocês estão enganados, vocês não vão voltar para casa tão cedo. Quem queria ouvir o profeta? Porque todo mundo queria saber que vai voltar para casa, que vai dar tudo certo. Mas Jeremias está dizendo, não, vai dar tudo certo, porque já está tudo certo. Porque com Deus nada dá errado.
Nós temos situações erradas para lidar, mas no final já está tudo certo, queridos. Está tudo certo, vocês vão voltar para casa. Mas a má notícia não é agora. É daqui 70 anos. E aí vem a mesma pergunta que fica no meu ouvido. Por que Deus nos deixou aqui? Por que Deus fez essa constituição aqui, olha, que nós temos aqui nesse ambiente, você na sua casa? Por que nós compartilhamos a mesma fé? Por que Deus nos tirou da nossa terra e nos trouxe para cá? Você diz, pastor, eu nem queria vir, foi na marra mesmo, foi na situação, ok. Mas quando disseram antes que foi Nabucodonosor, quando vem a carta, que é a palavra de Deus, diz que foi Deus. Cada um de nós foi colocado aqui pela mão de Deus. Agora, como nós vemos as coisas da forma somente religiosa e não espiritual, nós imaginamos que estar aqui, como uma pessoa me disse algum tempo atrás, ela disse assim para mim, pastor, eu vim aqui, eu tenho certeza que Deus me pôs nessa terra para evangelizar as pessoas. Ok, mas o que é evangelizar? É você abrir mais um templo religioso? É você ter mais um culto? É nós ajuntarmos um número maior de pessoas somente aqui dentro? O que adianta se nós aqui dentro usufruirmos de todas as benesses de uma comunidade transformada pelo sangue de Jesus, mas se ali fora a violência, a agressividade, a prostituição, os adolescentes tirando a sua vida, a droga assolando as escolas, os comércios fechados, o que adianta? Não, Deus nos deixou aqui para que a nossa espiritualidade contagie os ambientes onde nós vivemos e o povo usufrua daquilo que nós usufruímos como filho de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Mas para isso nós precisamos vencer algumas barreiras muito específicas da nossa época. Uma delas é a politização de tudo. Vocês já repararam como é difícil a gente conversar sobre qualquer assunto hoje, onde a resposta não vá para a política? Você diz sobre pandemia, você diz sobre finanças, você diz sobre qualquer coisa. Dependendo da pessoa que você está conversando, a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte, é porque você é de direita ou você é de esquerda. O assunto fica em segundo lugar. O seu posicionamento político fica em primeiro. Então a espiritualidade, que deveria ser apolítica, ou melhor, ela deveria ser política no sentido de saber que nós precisamos de governantes, mas que o nosso Deus está acima de qualquer projeto político, querido. A nossa agenda é o reino de Deus. E o reino de Deus que faz o bem para as pessoas, que implanta justiça, que transforma as cidades, independente de qualquer político. O segundo problema nosso é essa espiritualidade que eu chamo a espiritualidade do umbigo. Do seu aí, ó, esse umbigo aí seu, que só pensa em você. Você quer um Deus para resolver os seus problemas. Você quer um Deus para consertar o que tirar as rugas da história da sua vida. Você quer um Deus para resolver seus problemas de finanças, de família, de saúde, de tudo. Então isso tem transformado, o povo de Deus num povo que só olha para si, que não se preocupa com aquilo que aparentemente não tem nada a ver conosco, que não entende qual é a sua responsabilidade social. Por que Jesus não te levou? Já que você está convertido e vai para o céu, já que você vai morar com Ele na eternidade, você vai ter os seus irmãos e irmãs, por que você está aqui ainda? Nós não estamos aqui ainda para ter uma espiritualidade que se preocupa somente conosco. Nós estamos aqui para ter uma espiritualidade que se preocupa para que o mundo usufrua, para que o mundo também prove o que eu e você podemos provar em Jesus Cristo. Vencidas essas barreiras, nós conseguimos entender o que Jeremias está dizendo para aquele povo, que eu coloquei para vocês em 3 palavras com a letra P, para ficar mais fácil de vocês gravarem. Primeira coisa que Jeremias fala é sobre presença. Olha o texto. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, a todos os exilados. Como nós entendemos isso, queridos? Como nós entendemos isso? Vocês sabem que tem uma estatística que mostra que, se dada a condição de vida ideal no país de onde a pessoa exilou, tipo segurança, estabilidade financeira e tal, mais de 95% de todos os imigrantes voltariam para sua terra? Quase 96%, dada a condição ideal, é o mesmo que dizer assim, se hoje no Brasil o respeito pela vida humana, se a segurança,
se o direito de propriedade, de existir, fosse mais igualitário, se nós encontrássemos mais direito de sobrevivência, se a distribuição de renda fosse um pouco mais justa, se tudo isso tivesse 96 quase por cento de todo mundo que imigrou, voltaria para casa. Como nós entendemos quando uma carta é para exilado? Porque muitos de nós estamos aqui, gostamos demais, alguns de nós não iriam voltar mesmo que essas coisas acontecessem lá, mas muitos seguram, sufocam esse estar aqui, porque trocam por uma vida mais segura, por uma vida onde a sua dignidade é mais preservada e está tudo correto. Mas Deus disse assim: eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Quando a gente pensa na Babilônia, a nossa mente às vezes não capta imediatamente do que nós estamos falando. Quando a gente pensa em malignidade social, quando a gente pensa em injustiça, quando a gente pensa em promiscuidade, quando a gente pensa historicamente, quando a gente pensa nessas orgias existenciais, a nossa mente vai para Roma. Mas, queridos, Babilônia era a Roma do Oriente, tão perversa, tão contaminada, que no Apocalipse ela é citada como a grande meretriz, uma cidade exemplo de perversidade, de maldade. Deus enviou para lá. Para quê? Para abrirem uma igreja? Para ficarem todo mundo dentro da igreja dizendo: estamos aqui, somos desse povo? Não. Presença significa que o povo de Deus é transplantado para algum lugar, para ele levar para aquele lugar onde ele é transplantado os conceitos do reino de Deus e implantar aquele conceito. Como que nós vamos implantar esses conceitos aqui? Nós vamos ser povo do lugar. Alguns de vocês sonham em voltar para casa, mas enquanto isso não acontece, e talvez para alguns de vocês será 70 anos, para outros será menos, figuradamente falando, aqui é nosso lugar. Nós precisamos entender os problemas desse lugar como os nossos problemas. Nós precisamos entender as bênçãos desse lugar como as nossas bênçãos. Nossa presença, por isso, queridos, por isso. Tem gente que fica falando: espera, quando você voltar você faz, quando der certo você realiza, quando tiver essa situação favorável você faz. Não, o nosso momento é agora. Sabe por que eu uso essa máscara, que me incomoda horrivelmente falar com vocês em 3 cultos com essa máscara? Porque é meu dever social cuidar de você. É nosso dever evitar que essa pandemia cresça. Não há virtude nenhuma e nós dizemos o seguinte: não vou usar máscara, não, quer saber, larga isso para lá. Não, nós somos chamados para marcar nossa presença. Tem mães e pais que precisam voltar para o trabalho e não podem, porque as escolas estão em modelo caseiro. Alguém tem que ficar. Eu converso com mães solteiras que estão fazendo malabarismo para conseguirem trazer um dinheiro para casa e cuidar dos seus filhos. O que é o nosso papel? Nosso papel é fazer de tudo para evitar que essa pandemia aumente, para que o dono do restaurante ali na esquina não tenha que fechar o seu comércio, porque ele não tem como ter clientes. É nossa responsabilidade. Você diz: pastor, isso tem nada a ver com a igreja. Tem tudo a ver com o povo de Deus, gente. O povo de Deus busca o bem do lugar onde eles estão. Os comércios precisam vender. Quem trabalha precisa poder ir para o trabalho. Quem necessita de pagar aluguel e aquele que necessita receber o aluguel, porque ele precisa também pagar os seus compromissos financeiros. Então os problemas do mundo passam a ser os nossos problemas. É nossa responsabilidade social ter um culto aqui na igreja mais seguro, ainda que seja um pouco desconfortável para nós, ainda que seja um pouco desconfortável para você. É nossa responsabilidade social determinar aqui esses espaços. Por quê? Porque nós não estamos aqui, queridos, para viver uma religiosidade. A nossa espiritualidade nos leva a preocupar com quem Jesus morreu. Por quem Jesus morreu? Eu só posso estar aqui, você, porque Jesus morreu por nós. Ele deu a vida no nosso lugar. A espiritualidade mais pura é aquela que nos leva a pensar no próximo. Então, quando você desconsidera isso, seja debaixo de qualquer égide, de qualquer preceito, quando você não tem consideração
pelo momento que nós estamos vivendo, você não está sendo um homem ou uma mulher espiritual. E por favor, cuidado para você não julgar o que eu estou falando, baseado já na política também, ou em posicionamentos. Eu estava conversando com um amigo querido ontem, e ele disse assim para mim: Manuel, a mortalidade no país onde ele está, né, foi de 0,03%. Ele falou assim: é muito pouco para um país que tem, ele falou lá o tanto, não sei quantos milhões de habitantes. Aí eu disse assim para ele: mas o problema é que ninguém morre 0,03%. Você não perde 0,03% do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. 0,03% é uma estatística muito baixa no papel. Quando 0,03% chega na sua casa, ela é 100%. Concordam comigo, queridos? É nosso papel. E não é nosso papel porque nós pendemos para esse posicionamento político ou por aquele. Não, porque a gente gosta ou não gosta da máscara. Eu estava dizendo para uma pessoa ontem, quando acabar esse negócio, eu vou passar 15 dias sem tomar banho sequer. De tanto ficar me desinfetando que eu já estou. Eu não aguento mais, de tanto passar coisa desinfetante na gente, eu quero ficar sujo um tempo. Mas a nossa presença como filhos de Deus nos ajuda a estabelecer coisas do reino onde nós estivermos. Amém? A presença, Jeremias fala para nós sobre a presença dos salvos, dos libertos numa sociedade. A segunda coisa que ele fala está no versículo de número 7, que é a paz. Então, primeiro é o seguinte: nós vamos marcar nossa presença como gente do reino, no lugar onde nós estamos. Nós vamos marcar nossa presença como gente de Deus. Mas segundo, nós vamos ajudar a estabelecer a paz de Deus onde nós estamos. Olha o versículo 7. Busquem a paz da cidade para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da paz dela. Não precisa nem de explicação. Qual é a virtude de nós vivermos um lugar de segurança aqui dentro, se lá fora impera a violência? Qual é a graça de aqui nós sermos justos e honestos, se lá fora impera a desonestidade e a injustiça? Qual é a virtude de batermos no peito e dizer: nossos filhos estão aqui do lado, recebendo uma palavra de Deus, enquanto meninos e meninas adolescentes estão cortando seus pulsos lá fora, estão se prostituindo, estão tirando a sua vida com as drogas? Paz que nós fomos chamados para implantar, queridos, nesse texto, é a palavra shalom, que é paz completa, não é ausência de conflito. Porque para nós, paz é o seguinte: eu e ele não estamos em conflito, então nós estamos em paz. Mas o sentido de paz aqui não é esse. O sentido de paz aqui é o seguinte: sabe o que é? Tem menos divórcio na cidade onde nós estamos, porque a gente luta por estabelecimento de famílias mais fortes. Sabe o que é paz? É que as nossas filhinhas não estão ficando grávidas na adolescência sem terem sequer consciência do que é o sexo, porque nós estamos ajudando. Sabe o que é? Os meninos estão tendo mais perspectivas de poder serem alguém, de não sair das escolas, de não se envolverem com gangues, com tráfico de drogas, porque nós estamos lá dando outro caminho para eles, abrindo outras portas. Isso é paz. Traz paz para a cidade. Orem por paz na cidade. Os problemas sociais tornam-se os nossos problemas. E nós pegamos a nossa dor e transformamos ela em objeto de cura para os outros. Como pastor de uma comunidade, uma das coisas que eu mais ouço é da desistência de pessoas da caminhada com Deus, porque elas estão cansadas dos seus problemas. Estou cansado dos meus problemas, estou afadigado com as minhas tarefas, estou sobrecarregado com não sei o quê. Então as pessoas vão se afastando da caminhada com Deus porque estão sobrecarregados. Eu li uma frase uma vez, essa frase se tornou uma ilustração para a minha própria vida, mas eu queria repartir ela com vocês.
Eu li de um homem que fez um trabalho fantástico, de transformação social a partir da fé dele em Jesus Cristo num lugar. E ele disse assim: um dia eu acordei muito, qual que é a palavra? Angustiado. Um dia eu acordei muito angustiado. Sabe o que é angustiado? No contexto que ele botou lá no livro, é assim: sabe aquele dia que você levanta e quando dá ali para as 10, 11 horas da manhã, você fala assim: não tem jeito de voltar para a cama não e recomeçar? Sabe quando parece que você está, o coração não cabe aqui na caixa torácica, tem uma angústia, mas não é só uma angústia de dentro, tem uma angústia de fora, são inúmeros problemas. É você não ver que a sua vida está fazendo muito sentido e que os problemas estão se amontoando. Sabe esse dia? Ele escreveu isso: hoje eu acordei assim. Sabe o que eu fiz? Coloquei a minha dor na mochila e fui ajudar a dor de alguém. Coloquei a minha dor na mochila e fui curar a dor de alguém. Desde a vez que eu li essa frase, eu guardei ela como um moto de vida para mim. Sabe, quando a vida está muito apertada, o que a gente tem que entender? Que Deus nos colocou nesse mundo para que, salvos, libertos, nós sejamos instrumentos de transformação, de bênção. E quando a dor está muito grande, sabe o que a gente faz? Pega a dor, bota na mochila e vai tentar ser analgésico na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém para mim, querido? Esse é o evangelho. Deixe de lado essa espiritualidade do estacionamento. Deixe de lado essa espiritualidade do umbigo. Deixe de lado essa espiritualidade de mais dinheiro na carteira. Deus sabe das coisas que nós precisamos e nós devemos orar por elas, mas a gente não fica orando como quem está querendo lembrar Deus que já se tornou um velho gagá. Não, ó, Deus, falei com o senhor semana passada, eu acho que o senhor está meio velho, o senhor está esquecendo, estou lembrando o senhor aqui de novo. Não! Nós nos relacionamos com um pai que nos ama e com um pai que não poupou o seu próprio filho para que a dor de alguém fosse salva. Então a gente pega a nossa dor, coloca na mochila, coloca a dor na capanga, coloca a dor no backpack e vamos curar a dor de outros. Orem pela paz da cidade. Orem pela paz dessa cidade. Você pode falar: pastor, mas essa cidade, o senhor não entende, as cidades aqui são muito difíceis. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, por causa do seu grande poder que opera em nós. Nós somos instrumentos de Deus nesse lugar, nesse e no mundo. Mas Jeremias fala de uma terceira coisa. Ele fala da presença, ele fala da paz. E eu coloquei uma palavra que não é muito usada mais nos nossos vocabulários, principalmente no mundo evangélico, que é a prece. A prece é a oração. Versículo de número 7, ele diz assim: orai pela paz da cidade. Orem ao Senhor em favor dela. Eu conversei com alguém, como eu disse que tudo está politizado, eu conversei com alguém que é muito contrário ao atual presidente que os Estados Unidos têm. E a pessoa disse assim, eu estava falando sobre esse negócio da gente ter que orar. Aí a pessoa disse: não oro por um governo desse não, pastor. Para mim esse governo ele é autoritário. E aí falou as coisas que a pessoa acha, e eu não estou dizendo que ele tem razão, nem que não tem razão, né? Talvez tenha 100% de razão, talvez não tenha razão assim. Mas o ponto é que Deus nos manda orar pela Babilônia, pelo lugar mais perverso, pelo lugar com maior injustiça social. Deus manda orar por um Nabucodonosor. Querido, quando você pensa em monarca perverso, você pensa nos Césares. Você pensa nos governadores romanos, nos imperadores romanos. Mas você não tem ideia de quem foi Nabucodonosor. Se você pensa que a perversidade, a malignidade estava contida em Roma, leia um pouco mais da história. Mas Deus mandou orar pela paz daquela cidade, transformar aquela cidade num lugar que é cativo ao senhorio de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque em Cristo, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, ele diz: irmãos, as armas que, embora sendo humanos, as armas que nós lutamos não são armas humanas, porque elas são poderosas em Deus para destruir sofismas, para levar cativo pensamentos. Irmãos, nós temos na nossa mão a maior arma, que é a oração. Ore pela cidade, ore pelas escolas, ore pelos governantes.
Depois de você estabelecer a sua presença, depois de você ser um agente de transformação, de paz, de shalom, ore pela cidade. Porque nessa oração, nós vamos ver acontecer que o domínio de Cristo se estabelece. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele disse assim: irmãos, a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, contra forças espirituais do mal. Sabe o que é, querido? Sabe isso que nós estamos experimentando aqui no dia a dia, tocando, sentindo cheiro, vendo? Isso é promovido pelo que nós não estamos vendo, pelo que nós não estamos cheirando, pelo que nós não estamos tocando. E as nossas orações, elas têm efeito aqui, para que a gente veja isso aqui transformado, que é o estabelecimento da pessoa de Cristo. Onde nós, cada um de nós, viva uma espiritualidade contagiante e não uma religião grande. Uma espiritualidade que contagia, que alcança. Então o que Paulo explica, que Jeremias está colocando aqui nesse texto? É que eu e você temos que poder orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita, continua para mim, seja feito o quê? Onde? Como ela é feita no céu. No céu, os anjos cumprem a vontade de Deus. Aqui na terra, quem estabelece a vontade de Deus? Nós, eu e você. Nós somos os instrumentos de estabelecimento da vontade de Deus na terra. E viver qualquer coisa aquém disto é religiosidade fria e sem vida. Imagina a gente pedir para Deus como conceito do céu ser. E aí eu até me lembro assim, quando eu tenho uma dificuldade muito grande com quem vê a fé cristã como um objeto de empoderamento pessoal. E eu convivo com muita gente assim. Gente que quer poder para si, gente que quer poder para aparecer, gente que quer poder para, sei lá. Eu tenho muita dificuldade de conviver com pessoas que não veem a fé para os outros. Porque eu me lembro de uma parábola, eu não sei se isso te lembra dessa parábola. Mas uma vez, o Senhor Jesus contou uma parábola que disse que um senhor distribuiu um pouco dos seus bens, quantias, para algumas pessoas, e disse assim: olha, eu vou me ausentar e depois de algum tempo eu volto para a gente ter um acerto de contas. E ele voltou. E chegou para o primeiro, a quem foi dado uma quantidade, e disse: o que você fez com o que era meu? Olha, eu fiz isso aqui, está aqui o que o senhor me deu e está aqui o que isso aqui produziu. Entregou na mão do senhor. Foi no segundo, tinha recebido uma quantia um pouco menor, perguntou: o que você fez? Fiz isso aqui, está aqui o que é teu e está aqui o que resultou do meu labor, do meu trabalho, enfim. Chegou para um terceiro, que na verdade, em ordem da gente pensar, seria o menos afetado, porque quem recebeu muito tinha chance de perder mais, mas ele recebeu apenas um, e o Senhor pergunta para ele a mesma coisa que perguntou para os outros dois. Disse: o que você fez com o que eu te dei? Aí ele falou assim: olha, eu sei que a resposta dele foi assim: eu sei que tu és um senhor correto, justo, que colhe onde não plantou. Eu fiquei com medo de usar esse um, e esse um não dá certo. Então, sabe o que eu fiz? Eu enterrei ele, mas está aqui ele, olha, estou entregando de volta para o Senhor o um que o Senhor me deu, está aqui. O Senhor pega aquilo e diz assim: servo mau e negligente. Por que você não pegou esse um seu e não entregou para o que tinha o outro, para que ele também pudesse fazer isso aqui, ser transformado e rendido? Mau e negligente. Sabe o que eu fico pensando, queridos? É quando a gente vive essa espiritualidade só do nosso umbigo, só da nossa vida, só para resolver nossos problemas, de briga de marido e mulher, de filho que está difícil, de documento que a gente precisa, e todas essas coisas são úteis. O que eu entendo é o seguinte: a minha espiritualidade precisa me projetar para alguém, para algo para além disso. Não é possível, e você pode estar dizendo para você agora: pastor, eu vim na igreja o dia errado. Eu vim aqui para você me empolgar. Eu vim aqui para você me encher de coisa para eu... Não, você veio no dia certo. Me permita dizer isso, você que está em casa, se hoje é o único culto que você assistiu o culto certo. Você sabe por quê, irmãos? Como eu falei para vocês do que significa ser cristão, como eu falei para vocês do que significa o Espírito Santo,
do que eu falei para vocês do que é salvação, eu preciso te ensinar o que significa viver como salvo. Que essa manifestação pública nossa de fé, ela é maravilhosa, e ela nos empolga, e ela nos ensina. Mas ela não nos ensina para cá. Ela nos ensina para lá. Eu acabei de falar para vocês de um projeto de transformação social que a nossa igreja vai se envolver no Brasil, se tudo caminhar como está caminhando. Mas como eu já ouvi de outras pessoas, em outras circunstâncias, gente que me disse assim: pastor, o que nós temos com a África? Quando nós fizemos coisa na África, o que nós temos com outros países que nós já fizemos tantas coisas? O que nós temos com isso? O mundo, queridos, é a nossa paróquia. Amém? E onde tiver alguém que é de Jesus, essa pessoa precisa viver os conceitos do reino de Deus. Então, a nossa presença, a nossa promoção de paz e a nossa oração pela cidade. Porque tem um dia que Deus vai nos levar de volta para casa. E aqui casa, para eles, era a volta de Babilônia para Jerusalém. Casa, para muitos de nós aqui, pode ser a volta daqui para o Brasil. Tem um dia. Mas para muitos, eu queria poder dizer para todos nós que estamos ouvindo essa palavra agora, voltar para casa um dia vai ser o dia que nós vamos realmente para a casa eterna. E vai ser festa. Mas até lá, nós precisamos viver aqui como quem foi salvo por Jesus de Nazaré, você entende?